O Cícero, a torcida do Santos, de uma forma geral, ela entende hoje que você tem lugar no time do Santos. E até numa comparação com o Marcos Assunção. Como que você observa tudo isso? Quer dizer, o torcedor tem, na verdade, uma admiração pelo seu futebol, pelo que você vem rendendo na equipe do Santos? Olha, cara, desde quando eu cheguei aqui no Santos, eu botei na minha cabeça que eu pretendo fazer o meu trabalho. E esses 3 últimos jogos aí que a gente teve sem vitória, é lógico que você bota na cabeça e fala, a gente precisa voltar a vencer, tentar ajudar um pouco mais de novo e tudo. Mas cada jogo, cada um vem resolvendo. Dessa vez foi o André que resolveu pra gente, o Neymar, mas como o grupo todo também dá o suporte para isso, né? E o meu futebol, eu sempre estou bem focado quando eu entro nas partidas. Tento apresentar o Muricy, hoje, o meu momento dentro do clube, como não isso, eu estou querendo dizer, tipo, que o Muricy ele faz muita parte nisso daí, porque ele me dá liberdade para chegar. E como ele deu também nesse último jogo, mas esse último jogo as coisas não encaixou do jeito que a gente queria. Mas, como eu falei, a vitória é importante. E sobre o torcedor estar achando isso do meu futebol, eu sou muito grato e eu pretendo sempre estar retribuindo isso, não aqui pela imprensa, pelo microfone, mas sim dentro de campo. Cícero, no futebol a gente ouve muito, né, quando um jogador muda de um clube para o outro, de que é necessário um tempo de adaptação para que esse jogador possa exercer o seu melhor futebol, né? No teu caso não aconteceu isso, né? Você não precisou de tempo de adaptação. Você já chegou jogando bem, fez vários gols e tal. Queria que você falasse sobre isso. E você jogou o ano passado pelo São Paulo. E o Santos, esse fim de semana, pega o Corinthians no Morumbi. Óbvio que vocês preferiam jogar na Vila Belmiro. Existe alguma vantagem em jogar no Morumbi e qual é essa vantagem? Olha, você frisou muito bem que, lógico, a nossa casa é na Vila Belmiro. E ali o clube está acostumado a jogar, o time, e está aqui perto do nosso torcedor, né? Apesar que eu acho que tem bastante torcedor também santista em São Paulo. É uma mudança que isso daí cabe à diretoria que acabou resolvendo essas coisas aí, a questão deles para lá. A gente tem que só acatar as decisões e entrar para jogar. O Morumbi é um campo grande que eu acho que o futebol ele fica até um pouco mais aberto. A equipe do Corinthians é bastante competitiva, a gente sabe disso. A nossa equipe também tem muita qualidade. E a questão do Morumbi eu acho que até é uma boa para você ter mais espaço para você jogar. Entendeu? E qual foi a outra aí que você falou? Da adaptação. A adaptação, olha, já me fizeram essa pergunta antes, mas graças a Deus todo lugar que eu passei, é lógico que às vezes o jogador precisa de um tempo, adaptar, aquele negócio todo. Mas todo lugar que eu passei, eu já cheguei, pude fazer meus gols, porque eu sou um cara que, independente para onde eu estou indo, eu boto na minha cabeça que eu tenho que jogar o meu futebol. Independente se o clube é assim ou é assado, se você está do lado de tal jogador, daquele jogador. Então, o que acontece? Eu boto isso na minha mente, que eu tenho que entrar e fazer o meu, e aparecer também, lógico, coletivamente, mas dentro do individual você fazer a sua parte também. Então, isso que eu sempre frisei na minha vida também. Cícero, a gente tem ouvido aí parte de conselheiros do clube criticando o trabalho do técnico Muricy Ramalho, né? São quase 2 anos trabalhando aqui no Santos, 4 conquistas, incluindo a Libertadores de 2011. Mas, enfim, é difícil você convencer a todos e existe aí uma parte do conselho pressionando pela saída do Muricy. Eu queria que você, como representante dos jogadores, você fez bastante elogios aí ao trabalho do Muricy Ramalho, falasse sobre o assunto. E também se existe, de uma certa forma, uma obrigação do Santos de vencer o Clássico, pelo fato do Corinthians estar envolvido na Libertadores e provavelmente atuar com os jogadores considerados reservas no domingo. Olha, quando você se fala em Clássico, para mim o Clássico ele é decidido em detalhes. Independente se o Corinthians vai jogar na quarta ou não, como nós poderíamos estar jogando ou não. Então, isso daí, quando fala em Clássico, é um clássico. Você vê, como eu falei, é 50-50. Não tem que vai favorecer um ou vai favorecer o outro. Porque ali você mede as forças e, como eu falei, os detalhes que são resolvidos ali durante a partida. Então, acho que não tem, o Santos não tem essa obrigação de ganhar. Mas é lógico que a nossa equipe vai estar preparando para a gente entrar e sair vitorioso. E sobre a questão do Muricy,
Isso daí é questão da parte política para lá. Isso daí, eu estou chegando agora no clube, não sei como as coisas funcionam ainda também direito. Eu só estou entrando aqui fazendo meu trabalho. E uma coisa que eu tenho para falar só que o Muricy, todos vocês sabem que é um treinador bastante vitorioso. Isso, o histórico dele no futebol nacional, isso daí ele não deve nada para ninguém. Então, isso daí, se rola esse papo, eu não sei. O que eu tenho para falar aqui que, lógico, ele está me botando para jogar, tem me dado as liberdades e eu não tenho nada que falar sobre o trabalho dele. Cícero, boa tarde. Por mais que você fosse conhecido pelo teu trabalho no São Paulo, você chegou de mansinho, fazendo teu futebol em relação ao Montijo, por exemplo, que é um jogador que joga perto de ti dentro de campo. O Montijo chegou com mais cartaz e tal. Só que o Montijo não tem, talvez, rendido tanto quanto você tem rendido. Vocês conversam entre si? O que você acha que está acontecendo com o Montijo? Olha, sinceramente, assim, lógico, a gente conversa um dia a dia ou outro, mas sobre essas questões, assim, às vezes a gente não chega a conversar muito. Pelo que eu vi, parece ser um cara bastante legal, bem amigo mesmo. Muito gente boa, isso eu posso te garantir, pelo dia a dia que a gente vem vivendo. Mas essas questões aí, é lógico que cada jogador dentro de si deve se cobrar, como eu me cobro muito também. Mas o Montijo, na minha concepção, ele tem muita qualidade e eu tenho certeza que ele vai ajudar muito ainda a nossa equipe. Não pelo valor que ele veio, por isso, por aquilo, mas sim pelo futebol que ele mesmo tem dentro dele. Ô Cícero, eu imagino que não deva ser uma situação muito confortável, né, para os jogadores quando começa, né, esse tipo de especulação sobre saída de treinador, principalmente no teu caso, que foi um jogador indicado por ele, né? O Santos foi atrás de você quando o Muricy pediu a sua contratação. De certa forma, isso gera um desconforto para você, para o elenco? Não incomoda essa situação? Olha, desconforto para mim não. Independente do treinador que eu for trabalhar, eu sempre, como eu falei, eu confio muito na minha capacidade e independente de quem está na minha posição ou não, eu entro para fazer o meu futebol, entendeu? Mas como ele está hoje aqui e ele tem me dado as oportunidades, eu estou tentando retribuir isso para ele dentro de campo. E isso daí não me deixa desconfortável não, porque o Muricy, como eu falei, ele tem um trabalho vitorioso no cenário nacional e ele está aqui, eu tenho certeza que ele e nós jogadores, a gente vai dar muito ainda aqui pelo Santos. É um fenômeno natural, né? Vocês não podem fazer nada com relação à chuva, né? Mas na sexta-feira o treino foi cancelado, né? Vocês não conseguiram, mal vieram ao campo. Hoje choveu bastante também. Atrapalha um pouco o planejamento e até o extra-campo, né? Porque com essa chuva toda, vira e mexe, alaga aqui, não só as ruas de Santos, de São Paulo e etc. Fala um pouco disso pra gente. Não, você falou uma coisa muito certa aí. Às vezes, igual, você está chegando perto de um jogo e como sexta-feira cai uma chuva daquela que, se bobear até vocês aí ficaram alagados aí, porque eu vi uns noticiários um pouco aí. Que, né, o jogador ele gosta de quê? De estar dentro do campo, você está exercitando um pouco, soltando a sua musculatura, e a gente acabou indo para a academia ainda. Então, você fica naquela vontade um pouco de vir para o campo, né, fazer um trabalho, poder dar um chute no gol, alguma coisa assim. Atrapalha um pouco, sim, mas em termos de campo, assim, para ir para jogo, você tem que focar ali, esquecer, mas se ela puder dar uma trégua aí um pouquinho, é sempre bom. Pode chover, mas não alagar desse jeito. Cícero. Primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre o Muricy na última coletiva. Ele deu a entender que ele não pôde usar o 4-5-1, foi um esquema que ele usou na partida passada contra a Ponte, justamente pela ausência do Neymar e do Miralles, que há a possibilidade dele voltar esse esquema contra o Corinthians, e é um esquema que dá mais liberdade para você, para o Montijo, chegar e aproximar dos atacantes. Para ver se realmente você se sente melhor nesse esquema, tendo essa liberdade para encostar no Neymar, no André, enfim, quem jogar ali como 9, e que você falasse sobre os atalhos do Morumbi. Você que jogou lá no São Paulo conhece bem aquele estádio melhor que qualquer aqui no elenco do Santos. Não, o campo do Morumbi é um campo muito bom, como eu falei, ele é grande, tem espaço, às vezes você pega uma equipe até muito fechada, mas às vezes não consegue se fechar tanto pelo espaço que tem no Morumbi. Então, eu particularmente sempre gostei de jogar no Morumbi, porque e um campo bom também, né? Isso conta muito, e um campo grande.
E sobre a questão do posicionamento, ele vem me escalando no time na maneira como eu sempre gostei de jogar. Foi assim que eu fiz os gols também, entendeu? É lógico que se ele, dependendo de um jogo, ele preferir para um outro esquema tático e falar para fazer uma outra função ou outra, eu estou aqui também, como eu falei, sempre para ajudar. Sempre fizei para vocês a minha posição original, que é o que ele tem me botado, mas se ele precisar em uma ocasião ou outra, para mim jogar um pouco mais à frente, chegar mais escalado mais lá na frente, eu estou à disposição dele, o que ele precisar. Ô Cícero, o Muricy recebeu todos os reforços que ele queria, inclusive você, o Marcos Assunção, Montijo, e ele falou que no papel o time era muito bom, que restava saber se ia da Liga. E mesmo jogando com o Neymar e com todos os reforços contra a Ponte Preta, primeiro tempo, e também contra o Paulista, o time não foi bem. Isso significa que esse time pode não dar Liga? Você acha que é isso ou não? Olha, a gente sabe da qualidade do nosso time, mas não adianta, às vezes, você, no papel, você vê que está tudo bonitinho e dentro de campo as coisas não render. Mas agora também está só começando a temporada, não é uma coisa normal, isso, aquilo. A gente já chegou a estar liderando o campeonato também, entendeu? Conseguindo as vitórias, ganhamos um clássico que é bem difícil. E eu acredito que esse time ainda aqui vai dar muitas alegrias aqui ao torcedor santista, porque a gente sabe da capacidade de cada um, mas aos poucos aí a equipe vai começando a crescer cada vez mais no resto da temporada. Cícero, embora você tenha dito agora há pouco que dessa tua confiança, sempre que você chega em um novo time, que você bota na cabeça que independente das condições que você encontrar, você vai tentar desempenhar o melhor, te surpreendeu esse teu começo no Santos, essa sequência boa de boas atuações? Você tem sido um jogador muito regular em todos os jogos, dificilmente você joga mal, você joga de médio para cima. Então, eu sempre, quando eu entro dentro de campo, sempre, como falei para vocês, na minha cabeça é o seguinte, eu vou entrar para fazer uma boa partida. Lógico que às vezes determinados jogos você não vai conseguir desempenhar um futebol da maneira que você pensa, que isso é normal com qualquer outro jogador. Mas quando você não conseguir apresentar aquele futebol de nível superior, você tenta ser pelo menos regular na partida, como você frisou agora. É isso que eu boto na cabeça. Se você não for tão bem na partida, eu não tento ser tão mal também, mas sim regular. E na próxima eu vou tentar atingir um nível maior de novo. Então, essa regularidade que eu tento botar na minha cabeça, porque o jogador ele tem que ter regularidade. Então, comigo não fica diferente. Ok, pessoal, obrigado.